Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golendieski, sou sacerdote de Umbanda, dirigente da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, uma federação que congrega casas de culto. E aqui nesse canal divulgamos a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos. Nos vídeos anteriores desta série, estudamos o contexto histórico, os fatos narrados na Bíblia e o contexto social e cultural e a forma como isso impactou e influenciou para a formação da crença atual. E nesse vídeo vamos nos aprofundar no estudo das leis do Antigo Testamento, nas leis morais e leis temporais. Será que na prática o povo fazia exatamente aquilo que a lei mandava? Será que se compararmos a lei e a prática, isso se combina? E afinal, por que o espiritismo, por que a comunicação com os espíritos é tão condenada pelas escrituras e por que esses trechos bíblicos são tão usados no dia de hoje para associar a prática das religiões espíritas com uma prática demoníaca? Isso eu convido você a estudar nesse vídeo. Vamos lá? A lei mosaica entre a teoria e a prática. Será que todas as leis valem para o dia de hoje? Para tentarmos entender isso, precisamos estudar o passado, os fatos que ocorreram e os relatos bíblicos. Moisés era um profeta, mas também era um chefe de Estado. Ditou leis espirituais, que seriam leis morais, mas também ditou leis que, no nosso ponto de vista, para a nossa doutrina, são interpretadas como leis temporais, ou seja, leis que foram válidas para um determinado tempo, para um determinado povo, mas nem tudo que está na lei de Moisés se aplicaria nos dias de hoje, porque não são leis morais. Vamos estudar alguns exemplos. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 20 a 21, nós temos a seguinte lei: se alguém ferir ao seu servo ou sua serva com vara, e ele morrer sob suas mãos, certamente será punido. Porém, se o servo continuar a viver por mais 1 ou 2 dias, que o seu senhor não seja punido, pois ele é seu dinheiro. Ou seja, para o dono do escravo, se o servo não morresse no momento em que ele havia sido espancado, se ele ainda vivesse 1 ou 2 dias, não haveria penalidade nenhuma. Mesmo a morte do servo ou da serva ter sido consequência do espancamento. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29, nós temos: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que se casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá se divorciar dela. Mas e os direitos da moça? E se ela não gostasse dele? Além de ela ser violentada, ela ainda teria que se casar com ele e ele nunca mais poderia se divorciar dela. Ou seja, a mulher não tinha direito nenhum. Em Deuteronômio 25, versículo 11 e 12, nós temos: se os homens se envolverem numa luta corporal, um homem com o seu irmão, e a esposa de um deles avançar para resgatar o seu marido, e usar a sua mão para atacar as partes íntimas do homem, a moça deve perder a sua mão. O teu olho não se apiedará dela, é isso que está no versículo 12. Quer dizer, mesmo ela numa tentativa de defender seu esposo, ela ainda seria punida pela forma como ela tentou, ela agiu em defesa da vida. Levítico capítulo 19, versículo 26. Não comereis nas montanhas, não usareis de augúrios, nem de adivinhação. Retorna ao assunto da adivinhação.
através da inspeção de aves. A adivinhação, veja que ela está junto com o fato de uma pessoa comer nas montanhas. Ainda no versículo 27, não fareis um corte redondo de cabelo na vossa cabeça, e não desfigurareis a vossa barba. Não fareis corte em vossos corpos por um cadáver, nem escrevereis em vossos corpos quaisquer marcas. Eu sou o Senhor teu Deus, vosso Deus. Ou seja, tatuagens não eram permitidos, cortar o cabelo de forma arredondada não era permitida, desconfigurar a barba não era permitido. Em Levítico 19, capítulo 19, guardareis a minha lei, não deixará o teu gado cruzar-se com outro tipo, um tipo diferente. Não semearás a tua vinha com sementes diversas, e não colocarás sobre ti uma roupa mista, tecida com 2 materiais. Levítico, capítulo 3, versículo 17. É esse meu estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações não comereis gordura nem sangue. Ainda no livro de Levítico, encontramos a proibição de comer qualquer peixe que não tenha barbatana ou escama. Isso dos rios ou dos mares. Em Levítico capítulo 11, versículo 3 a 8, nós encontramos um texto que diz que não era permitido comer a carne de animais que não tivessem o casco fendido, as unhas separadas, e ruminasse. Por exemplo, o coelho era proibido, a lebre era proibida, o porco era proibido, certo? O camelo era proibido. Então, com relação a Levítico, que falamos anteriormente, do que tem barbatana e escama, somente podia se comer aquilo que tinha barbatana e escama. Camarão, por exemplo, era proibido. Quando falamos de Levítico 11, 3 a 8, por exemplo, nós percebemos que comer carne de porco é proibido, carne de lebre é proibido, coelho é proibido, bacon é proibido, né? Nos dias de hoje, por exemplo, salsicha é uma coisa que seria proibida, porque é feita com carne de porco. Comer bacon, por exemplo, nos dias de hoje seria proibido. E quando analisamos isso dentro do contexto atual, a gente começa a perceber que realmente existem leis que não cabem ao momento cultural que nós vivemos hoje. E isso falo com respeito aos que o praticam. Mas então, estamos falando de leis temporais, leis que mudaram de acordo com a evolução social. Mas então, por que se houve essa alteração? A mediunidade e a comunicação com os espíritos permanece sendo combatida. Será que o espiritismo não tem alguma coisa que pode mudar significativamente a forma de vermos as leis divinas? Na Bíblia, em algumas passagens, Deus escreve na pedra. Por exemplo, em Êxodo capítulo 18, versículo 11, Deus entrega as tábuas da lei a Moisés e diz: as tábuas de pedra escritas com o dedo da mão de Deus. Isso está no livro de Êxodo. Quando vamos ao Êxodo capítulo 14, versículo 1, nós vemos: e o Senhor disse a Moisés: lavra para ti 2 tábuas de pedra, como eram as primeiras, e vem até mim na montanha, e eu irei escrever sobre essas palavras que estavam nas primeiras tábuas, as quais quebraste. Quando vemos Daniel capítulo 5, versículo de 1 a 5, vemos: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escreviam na frente da lâmpada, no reboco da parede, na casa do rei. E o rei via os dedos da mão que estavam escrevendo. Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra. Mas em João 8, os escribas trazem uma mulher adúltera, dizendo que a lei de Moisés determinava que ela devia ser apedrejada. E nesse momento Jesus faz algo que tem para alguns um significado simbólico. Jesus escreve na areia. E aí ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Em João 8, 7, diz que todos os acusadores foram embora.
A Bíblia diz que Jesus ficou sozinho com a mulher e disse: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Neste momento, Jesus escrevia com o dedo na areia. Como vimos, a lei temporal muda com o passar do tempo. Em Mateus capítulo 7, 21, 25, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essas passagens têm, segundo a nossa doutrina, para nós, um significado simbólico. As leis ditadas por Deus foram escritas na pedra, porque perduram através das gerações, no caso das leis morais. Mas as leis temporais mudam, assim como a escrita muda com o passar do tempo, por consequência da influência do meio. Deixo aqui essa questão para que cada um julgue de acordo com a sua consciência. Mas veja que a mulher adúltera iria ser apedrejada com base na lei mosaica, na lei do Antigo Testamento. E Jesus não a condena. Ele não a condena. E ninguém a condena. Ninguém se sentiu bom o suficiente para condená-la. No entanto, nós entendemos que a lei mudou. Nós entendemos que, porque o contexto social mudou, a época é outra. Se o contexto mudou, por que somente a mediunidade permaneceria proibida? Para entendermos isso, precisamos estudar o contexto como um todo. Podemos interpretar que as leis divinas foram escritas em pedras, no sentido de que elas não mudam com o passar do tempo. Leis temporais mudam de acordo com o contexto social. Imaginem que todos os que comem bacon, que comeram bacon, camarão, que usaram roupas com 2 tecidos, que trabalham aos sábados, que cortam o cabelo no formato arredondado, sejam condenados ao sofrimento eterno. Essas eram leis do Antigo Testamento, mas elas não fazem sentido nos dias de hoje. Se as leis temporais mudam com a evolução da sociedade e a comunicação com os mortos, que não está nos 10 mandamentos, mas está nas leis temporais, por que ela não muda? Por que essa parte não muda? Por que essa parte não é estudada e por que isso não é reconsiderado nos dias de hoje? Para entendermos isso, precisamos estudar o contexto. Será que a Bíblia apresenta somente fatos exatos? Será que não há contradições, até mesmo para aqueles que era o povo que recebeu as leis de Deus? Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos o mandamento não matarás. Em Êxodo capítulo 20, versículo 15, nós temos o mandamento não furtarás. No entanto, no livro de Números 31, do versículo 7 ao 18, nós temos uma narrativa. Lá diz: e pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, a Zur, a Ur, a Reba, 5 dos reis midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas
as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens, e queimaram a fogo todas as suas cidades e todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram o seu despojo, toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E aí nós temos um trecho chocante, uma parte marcante, que diz assim: e indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve naquela praga entre a congregação do Senhor. E aí Moisés diz: agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Aí eu pergunto: mas e o mandamento não matarás? E o mandamento não furtarás? Neste trecho da Bíblia, o povo de Israel invade uma nação, mata as pessoas, leva essas pessoas como escravas, leva todos os animais, leva todos os despojos, queima a casa deles, queima as cidades, e quando chega para com Moisés, ainda Moisés se enfurece e manda matar as crianças. Isso são fatos bíblicos. E esses fatos na Bíblia não tem um segundo texto que diga que contrariou a lei. Mas por que a comunicação com os espíritos, a comunicação com os mortos é tão proibida? No livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25 a 27, nós temos um texto. E disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de Filisteu, para vingar-se dos seus inimigos, porquanto Saul pensava em jogá-lo nas mãos dos filisteus. Os servos de Saul referiram essas palavras a Davi, e estavam ele muito satisfeito com a perspectiva de se tornar genro do rei. No versículo 27 nós temos: levantou-se Davi então, e saiu com ele e os seus homens, ferindo dentre os filisteus 100 de homens. Ele trouxe os seus prepúcios, tornando-se genro do rei. Então Saul lhe deu Milca, sua filha, por mulher. Veja que o rei Saul cria uma situação para tentar impedir Davi de se casar com a filha dele. E nessa tentativa, ele pede que Davi vá e corte o órgão genital de 100 homens. E Davi parte com os seus soldados e faz isso. Retorna, e aí a partir da morte de mais de 100 pessoas, Davi consegue casar com a filha de Saul. Então, aonde está a lei moral? Aonde está isso? Isso é um fato histórico retratado pela Bíblia. Mas e o mandamento não matarás? Por que as exceções existem? Por que nas outras religiões, na própria Bíblia, existem exceções que não são comentadas, não são divulgadas, não são citadas como coisas erradas, coisas imorais, antiéticas, e somente aquilo que diz respeito à prática da mediunidade é tão condenada? Ainda nós temos no livro de Reis uma narrativa que fala do rei Salomão e diz assim: o rei Salomão amava as mulheres, também tomou para si mulheres estrangeiras, assim como a filha do faraó.
Moabitas, Amonitas, Sírias, Idumeias, Etéias e Amorreias, 2 das nações acerca das quais o Senhor proibira os filhos de Israel, dizendo: vós não ireis a eles, eles não virão a vós, para que os vossos corações não se desviem após os seus ídolos. E Salomão apegou-se a elas com amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Mas em Êxodo 20, capítulo 14, que nós temos o mandamento que diz: não adulterarás. Por que eu apresento isso? Porque a Bíblia apresenta textos que nos dias de hoje seriam absurdos. Quando eu falo que Moisés, com dados e fatos, né, está na Bíblia, que Moisés manda matar os meninos pequenos, as crianças pequenas, né, manda matar os meninos, e as meninas que não conheceram, que haviam conhecido o homem, isso é um infanticídio. Aí, quando se fala disso, a explicação que nós encontramos é: mas era outra época, mas era um outro tempo. A situação era outra, a sociedade era outra, os costumes eram outros. Sim, exatamente isso. Muito diferente do agora. Por isso que estamos comprovando aqui que existem leis temporais. No nosso ponto de vista, existem leis temporais. E para nós, a comunicação com os espíritos também, a proibição era uma lei temporal. Porque o povo acabava saindo do contexto social que eles queriam preparar para o povo de Israel, para a cultura de Israel, e se sincretizando com outros povos que adoravam, por exemplo, como a Moloque, que foi explicado aqui nos vídeos anteriores, que faziam sacrifício de crianças. Certo? Então o que ocorre com os textos que eu estou apresentando é que sim, a Bíblia apresenta contradições entre os mandamentos, as leis e a prática, certo? Passando uma impressão de que para os povos, para com os outros povos, se podia fazer de tudo. Certo? Então assim, da mesma forma que se a justificativa é que naquele tempo podia fazer, né? E que é compreensível porque naquela época a sociedade era diferente, então nós temos que ser justos. 2 pesos, 2 medidas. Então também é compreensível que naquele tempo, naquele cenário que Israel estava inserido, né, com Moisés tentando separar Israel dos costumes de outros povos, afinal de contas ele era um governante que estava tentando construir a sociedade do povo de Israel, então com uma preocupação muito grande de manter a cultura israelita separada para não haver sincretismo com outros povos, então é compreensível que ele proibisse coisas que outros povos praticavam. Mas isso não quer dizer que isso é pecado. A adivinhação, Israel também praticava. A comunicação com os mortos, nós vamos estudar logo em seguida que ela existia lá também. Houve comunicação com os mortos e é relatado na Bíblia. Então, a intenção de apresentar esse material é para se compreender que a gente não pode simplesmente abrir a Bíblia, pegar uma pequena frase, um pequeno trecho e usar isso como uma lei para sobrepujar uma cultura, como o caso da cultura afro-brasileira, para sobrepujar uma doutrina, como o caso da doutrina kardecista, para sobrepujar uma religião, como é o caso da religião de Umbanda. A lei do povo de Israel não diz respeito ao povo de Umbanda. A lei que foi usada para construir o Estado de Israel por Moisés há mais de 2000 anos atrás é descabida para a sociedade atual, porque ela permite escravidão, ela permite abuso contra as mulheres, ela permite assassinato, ela permite saquear outros povos, e isso hoje não é permitido, por leis morais e por leis sociais. Então também, nós, no nosso ponto de vista, nos garantimos o direito, né, nos damos o direito de dizer que essas leis, esses textos não nos servem como leis para proibir o nosso direito de exercer a nossa crença, de praticar a mediunidade e a comunicação com espíritos, como nós vamos continuar estudando aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25, diz o seguinte: então subiu dali a Betel,
E subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vejamos, o profeta se sentiu ofendido porque as crianças riram da sua calvície. E isso foi motivo suficiente para que ele orasse a Deus e, segundo a Bíblia, Deus envia as ursas, atende a oração ao pedido dele e as ursas vão lá e matam 42 crianças. Mas isso não é falado. Então, por que a mediunidade é considerada? Por que eu estou apresentando esses fatos? Eu estou apresentando esses fatos para que se possa observar que nós não vivemos num mundo e numa sociedade onde tudo é perfeição de um lado e tudo é pecado do outro. Há pecado em todos os lados, inclusive em mim. O que ocorre é que nós temos que considerar a cultura e respeitar as diferenças e respeitar as sociedades. Será que é justo pegar uma lei que foi criada para a organização de um Estado por um líder que era profeta, que era estadista? Essa lei foi usada dentro de um contexto de mais de 2000 anos. Com costumes de mais de 2000 anos atrás, e pegar essa lei e usá-la como forma de julgamento para as religiões afro-brasileiras, usá-las como uma forma de acusação para a religião de Umbanda, usá-la de uma forma a perseguir o espiritismo. Se as leis temporais mudam, por que a mediunidade é tão condenada? Por que o médium se insiste em dizer que o médium incorpora o diabo? Para isso, nós precisamos estudar as possessões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Será que o possesso é uma pessoa que está possuída pelo diabo, pelo demônio? O Antigo Testamento narra uma história de aproximadamente 4.000 anos. E o Novo Testamento narra uma história de aproximadamente 1 século. Porém, quando observamos, no Novo Testamento existem dezenas de exorcismos, dezenas de possessões demoníacas. Mas no Antigo Testamento, você sabe quantas possessões são consideradas demoníacas? Quantas possessões existem? Nenhuma. Nenhuma possessão demoníaca é citada no Antigo Testamento. 4.000 anos de história sem nenhuma manifestação demoníaca de possessão. Por quê? Por que temos essa diferença? Isso é um lapso temporal que ocorre no período intertestamentário, ou seja, o Novo Testamento narra um contexto, uma época, uma cultura que ocorre num outro cenário, num cenário completamente diferente, numa sociedade 4.000 anos depois, com um costume totalmente diferente. E vai acontecer no momento em que o povo judeu estará convivendo com os gregos, convivendo com os romanos, convivendo com mitologia, convivendo com muita coisa. E essa mudança de cenário, essa mudança, essa outra época, faz com que muita coisa mude. E aí, nós vamos agora sim entrar diretamente na discussão da mediunidade. Ser médium é pecado? Os espíritos são demônios? A mediunidade é uma coisa do mal? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá.